Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Mais um dia aqui na nossa escola bíblica dominical. A gente vai continuar falando, na verdade, agora na segunda parte aí, falando sobre a ceia do Senhor. O assunto antes era difícil, esse aqui também é um pouquinho difícil, mas a gente vai continuar falando. Nós vamos do capítulo, a lição está na página, né, como sempre, na página 93 da nossa revista. E já está acabando, só tem duas folhas para chegar na capa final aqui, ó. Então, quer dizer, não sei se acaba hoje, né? Que a gente sempre promete, mas nunca acaba. Então, não vamos prometer, mas a gente vai começar a falar sobre a ceia do Senhor. E na Bíblia é 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 até o 34. Do 17 ao 34. E a semana passada a gente falou, foi uma bênção a semana passada, irmãos, porque quando a igreja começa a discutir um assunto, é muito bom. É muito bom mesmo, isso edifica a igreja. A gente falou sobre o princípio harmonizado que está na página 92 lá, falou que o homem e mulher não tem, na verdade, não tem diferença nenhuma, tanto um como o outro são iguais. Deus formou o homem do pó da terra, né? Mas para a mulher jamais é inferior ao homem, porque para o homem vir ao mundo, ele depende da mulher, né? Para poder vir ao mundo depende da mulher. E tudo vem de Deus, tudo foi Deus que criou. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Deus criou. Tem uma frase, eu não sei de quem que fala que não há 1 centímetro, não há 1 milímetro de tudo que existe que Jesus não fala é meu. Isso é tremendo, né, irmãos? Não há nada, 1 milímetro de nada do que existe aqui que Jesus pode falar que não é dele. Tudo é dele. E a gente também falou sobre o princípio refletido da natureza, né, para julgar entre vós mesmos. É um apelo ao raciocínio e ao bom senso. Se as coisas desejam, para que vocês vão mudar? Para quê? Para quê? Só para arrumar confusão? Não. E falamos também sobre como Deus planejou, né? Deus planejou o homem, que o homem deve ser verdadeiramente masculino e a mulher deve ser verdadeiramente feminina. Aí foi um ponto da nossa discussão sobre os dias de hoje, como que é os dias de hoje. A gente falar isso aqui é até difícil, mas a gente está falando para a igreja aqui, né? Então, para a igreja tem que entender isso. O nosso modelo perfeito, o modelo divino é Cristo. É Ele que nós temos que imitá-lo, né? Fugiu disso, já fica difícil. Então, vamos começar aqui. Eu vou ler, tá? Do 17 ao 34, vai falar sobre a ceia do Senhor. Então, diz assim, ó, a ceia do Senhor. Entretanto, nisso que eu vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou despreza a igreja de Deus e humilha os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O 23. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre, que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Glória a Deus. Mais uma vez, louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus pela palavra dele, a oportunidade que nós temos de lê-la, de meditar nela e de conhecer mais um pouquinho do Senhor. Vamos lá, irmãos. Então, na página 93 aqui diz assim, ó, celebrando a ceia do Senhor.
No trecho a seguir, o assunto tratado é a festa do ágape, né? A festa do amor, né? E a celebração da ceia do Senhor, cujo significado do Coríntio havia, cujo significado os coríntios havia pervertido. Que poder que nós temos, né? Uma coisa que é boa, uma coisa que o Senhor deixou tão boa para a comunhão, a gente consegue fazer ela ser uma coisa, como diz aqui, ó, perverter uma coisa que é boa. Olha a nossa capacidade humana, né? Uma coisa tão maravilhosa que o Senhor deixou, um momento de comunhão, mas a gente consegue perverter isso, né? Isso é terrível. É triste, como nós somos capazes, né? Reunidos, mas desunidos. É o primeiro ponto 1 aqui, ó. Se antes Paulo elogiou os crentes de Coríntio porque guardavam certas tradições, os irmãos lembram que a gente falou semana passada, né? Que lhe havia transmitido, agora não havia nenhum motivo para louvá-los, né? Não tem para elogiar eles, né? Numa igreja dividida, o momento de culto e confraternização pode contribuir para piorar o estado espiritual dos crentes, ao invés de melhorá-lo. Isso acontecia em Coríntio. Quando eu estava lendo isso aqui, eu até percebi, a gente, claro que não nesse contexto, mas a gente como igreja, porque, querendo ou não, nós somos uma igreja departamentalizada, né? A gente tem os departamentos, né? Tem jovens, tem adolescente, tem mulheres, tem senhoras, tem homens, tem um monte de coisa. E como hoje não tem mais esse muito costume, a gente tem muito costume de fazer culto, né, direcionado. Hoje é o culto dos jovens, né? Hoje é o culto das senhoras. E muitas vezes é culto só dos jovens, então geralmente não há participação de toda a igreja, né? Porque a culto é só de jovens, então é só para os jovens. Não, o culto a gente tem que tirar esse nome. O culto é para Deus, irmãos. Hoje, o culto vai ser para Deus na direção de quem? Dos jovens, não é isso? Mas a gente consegue dividir muitas vezes, eu não vou porque hoje é dos jovens, eu não vou porque é de senhoras. Não, isso aí a gente está querendo dividir a igreja. Lembrando sempre, a igreja é o corpo de Cristo. A gente faz isso para as coisas funcionarem melhor. A gente não dividiu a igreja, a gente departamentalizou para poder que as coisas funcionem, né? E muitas vezes até a gente tem que tomar cuidado para que não haja uma rixa, uma briga de departamentos na igreja. Que esse aqui é melhor que o outro. Não, mas quando é desse departamento, quando é desse. E a gente fica nessas picuinhas de crente, né, que crente gosta de fazer, né? E é especialista em fazer isso. Então, não é um assunto da ceia, mas é um assunto que a gente deve também falar, né? Porque uma igreja departamentalizada, a gente corre o risco de dividi-la, né? De formar várias igrejinhas dentro de uma igreja só. E isso é triste, meu irmão. Isso a gente já viu muito, né? Isso faz muito mal para a igreja. Aqui, de certo modo, é inevitável haver preferências nas convicções cristãs. Mas não se entende que os cristãos venham a perder a comunhão por causa das divergências. Havia um resultado benéfico para tolerar as divergências, que era descobrir quem seria aprovado, depois de ser testada a sua condição espiritual, e quem não seria. O certo é que a presença das diferenças não devia interromper nem atrapalhar a comunhão. Aqui no caso da diferença no certo aqui, no contexto aqui, a diferença até social. As diferenças sociais, né? Porque ali a igreja no começo, lá tinha escravos, tinha pobre, tinha gente rico, né? Então, a gente vai começar aqui a conversar no contexto da ceia. Mas aqui, nas nossas convicções cristãs, a gente como batista, irmão, se há uma diferença aqui no meio batista, o pastor pode falar aqui, nós temos essa liberdade de consciência. Acho que esse é o nome, não é? A liberdade de consciência. Quer dizer, aqui nós temos irmãos, por exemplo, que são muito mais fervorosos que outros, né? Tem irmãos que são, muitas vezes, do contexto pentecostal, o irmão é mais fervoroso, amém. E tem irmãos que é mais no tradicional, o irmão mais quietinho, né? Mas a gente caminha junto, não é isso? A gente caminha junto no reino, independente de eu crer de o irmão ali crê, nossa, a salvação acho que pede sim. O Mauro, não, a salvação não se pede não. Mas a gente não anda junto? E não vai sempre andar junto? Independente dessas nossas convicções cristãs. O que a gente não pode andar junto é se alguém vir falar assim, não, o Espírito Santo não é Deus. Aí eu falei, irmão, então vamos conversar direito aqui. Você está numa igreja batista. Aqui para nós, o Espírito Santo é Deus, sim. Entenderam? Entendeu? Aí é diferente. Não é o contexto aqui que a gente está falando, mas estou falando só sobre as convicções cristãs. Por ser batista, a gente consegue andar junto, independente, assim, as diferenças nossas teológicas, mas a gente anda junto, irmão. E vamos sempre andar, em nome de Jesus. Graças a Deus temos essa liberdade aqui na nossa igreja. Porque tem muitas igrejas, você pensa diferente, é perigoso você até ser tolhido por alguma coisa. Tem igrejas aí, irmão, se você pensa um pouquinho diferente, aquele barbudo lá, que ele pensa ali, não está certo não, está muito errado. Pode falar, meu irmão Gilbert. Graças a Deus por isso, nós vivemos uma democracia cristã, né? Hoje, no nosso tempo, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, mais ainda,
a Igreja Batista do Jardim Magem aprendeu a duras penas ao longo, eu estou aqui há 15 anos, 16 anos, eu nem me lembro. A gente apanhou muito aqui por conta disso. Alguns irmãos defendiam posições e debatiam e ficavam bravos um com o outro. Às vezes saía sem conversar na igreja. Cansamos de passar assembleias aqui, que de discussões fervorosas aqui. E a igreja sofreu com isso, que a igreja sofre com isso. Todo o corpo de Cristo sofre com isso. E hoje não. A gente debate, a gente discute assuntos, a gente tem posições diferentes, mas há um respeito entre as pessoas. Então, o amor prevalece sempre, tem prevalecido, graças a Deus por isso. Então, a gente já debateu aqui várias vezes, a gente pode não concordar com muitas coisas, tanto na parte teológica, porque muitas vezes a Bíblia realmente dá uma interpretação difícil e teologicamente a gente não concorda. Graças a Deus temos um pastor aqui, né, que é mestre em teologia, que nos esclarece muita coisa, né? E muitas coisas são posições nossas, pessoais. E a gente muitas vezes depende, porque cada um é de cultura diferente aqui. Cada uma que vem de um contexto diferente. Você acabou de falar, uns pentecostais, outros mais batistas, tradicionais, né? Outras pessoas Uns acabaram de chegar na outros igreja, não aprenderam, calvinistas, eminianos. Irmão, isso é bênção para a gente. Se você respeitar a diferença do irmão, você consegue aprender com a opinião dele. Mas não só no contexto de igreja, tá? Isso é no mundo. Isso ensina a gente a viver lá fora. Porque quando eu respeito a diferença do outro e entendo por que ele está falando aquilo, eu posso até não concordar. Óbvio, não estamos falando aqui de passar a mão na cabeça do pecado. A gente acolhe o pecador e o pecado a gente vai sempre abolir. Isso não vai mudar nunca. O pecado vai continuar sendo pecado e Deus vai continuar sendo santo. Isso não vai mudar e nunca vai se misturar. Nós sabemos disso, temos convicção disso, graças a Deus. Só que as diferenças culturais, as diferenças de opinião, elas vão surgir, vão aparecer e nós temos que ouvir. Uma coisa que eu brinco com a minha esposa em casa, porque aqui na Igreja Batista todo mundo fala. Aí me perguntaram outro dia, mas o irmão tal, a irmã tal na EBD, eles falam um monte de asneira. Eu falei, irmão, ele é batista. Ele tem o direito de falar o que ele quiser. Aceitar ou não a opinião dele é outra coisa. Concordar com ele é outra coisa. Mas ele tem o direito de falar. Né? O pastor Gelson uma vez falou aqui, não, todos têm oportunidade de falar, irmão, independente de quem for. Essa é a liberdade que a igreja concede, não é isso, meu irmão? E como é que esse irmão vai aprender o correto se ele não expor a opinião dele e ouvir a opinião dos outros, ele vai concordar, a minha opinião realmente não estava correta. Se ele não tiver a oportunidade de falar, ele nunca vai entender. Verdade. E aqui no final aqui desse aí, ó, o certo é que a presença das ideias diferentes não devia interromper nem atrapalhar a nossa comunhão, né? Tem a diferença sim, né? Até a teológica assim, mas que jamais atrapalha. Que a gente está falando aqui da ceia do Senhor, né? Por exemplo, domingo que vem a gente vai estar aqui e vai estar celebrando a ceia do Senhor e ainda mais vamos celebrar o batismo. Glória a Deus pela nossa igreja. Quer dizer que nós estamos tudo, né? Tem ideia diferente, mas num único propósito, irmãos. Aqui a adoração ao Senhor, a comunhão com os irmãos, né? Jamais que as nossas diferenças, né, possam atrapalhar essa comunhão. Jamais, jamais. Continuando a lição aqui, meu irmão, meus irmãos. Aquela reunião que os coríntios faziam nem podia ser considerada a ceia do Senhor. Ao valorizar as diferenças, eles não eram submissos ao Senhor. Não tinham real consciência da sua presença e não usavam a experiência da reunião para recordar a morte de Cristo. Nós sabemos que a gente vai continuar falando aqui que a ceia do Senhor para nós, né, a gente vai falar das visões, que é muito discutida hoje, né, que para nós é um memorial, para nós batistas é um memorial, né, é um memorial, é uma ordenança do Senhor, mas é um memorial para nós, né. Usar a experiência da reunião para recordar a morte de Cristo. A atitude dos coríntios era reprovável, havia uma espécie de esnobismo, né, uma arrogância, uma presunção, irmãos, da parte de alguns, que tomavam a refeição sem reparti-las, embriagando-se com o vinho que levavam, comendo apressadamente na frente dos outros e deixando os menos favorecidos com fome. É claro que não é nesse contexto, mas de vez em quando a gente vê isso na igreja mesmo, né, irmão? Semana passada também eu falando, tem vezes que a gente está vendo tudo aquilo ali. Irmãos, o pastor disse uma palavra, essa vez primeiro a gente tem que deixar, ou alguém está visitando, deixa ele servir primeiro. Mas tem crente que viu ali a primeira a chegar e já invadir. Está pensando no bolo de São Paulo, sabe como tem aquele bolo na cidade de São Paulo? Hoje não existe mais, né? Vai com as vasilhas desse tamanho e enche assim de bolo. Irmãos, a gente é crente, irmãos. Pelo amor de Deus, né? Vamos deixar primeiro aí. Mas no caso aqui que está falando, irmão, é esse esnobismo, porque assim, como eu disse aqui, existia as diferenças sociais, né? Tinham escravos, tinham pobres e tinham os ricos também que chegaram até Deus, né? Que se converteram a Jesus Cristo. Houve um tempo em que a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor com a associação da festa ágape, a festa do amor, que a gente está falando aqui. A comida e o vinho que os participantes levavam era partido entre todos, mas os coríntios fugiam do padrão da festa. Tinha um padrão da festa, irmão. Cada um levava a refeição. Quem tinha dinheiro levava uma coxa,
um peito. Eu não como frango, né? Mas dizem que é a melhor parte do frango. A coxa, o frango. Os irmãos que não tinham mais, compravam aqueles pezinhos de galinha, né? Ou a carcassinha, e levava. Mas quem vai, né? Então, é assim, eu acho que é a diferença. Os pobres levavam coisa que o dinheiro poderia comprar. Os ricos levavam coisa que tinham mais abastança. Antes de continuar, pode falar, pastor. Coríntios tinha uma vocação, a cidade, né? De classes. Parece que a gente percebe isso quando a gente lê, que a ideia de classes existia lá bem forte. Porque você vê lá o apóstolo Paulo repreendendo exatamente porque os mais pobres eram deixados de lado. E, pelo menos, assim, eu estava vendo um texto de arqueologia dizendo que, geralmente, os cultos eram nas casas de quem tinham boas casas. Né? Os pobres Isso aí eu vi não tinham também, espaço. um comentário sobre isso. Os Lugares pobres diferentes, né? os pobres não tinham espaço. Então, tudo indica que a sala de jantar, né, era para a turminha Era o átrio da mesma e classe. Né, da mesma classe. E o pátio externo para as pessoas mais simples. Então, até nisso, essa divisão, segundo alguns arqueólogos, né, Isso eu vi também. essa divisão existia nesse aspecto também. Quer dizer que tinham os irmãos que eram mais abastados, eles estavam numa sala, como tivesse vários sofás aqui, e os mais pobres estavam numa área externa, que segundo lá os estudiosos, era onde que eles recolhiam a água da chuva. Os arqueólogos falam, que o pastor está falando aí. Então, quer dizer, e aí eles tinham um momento em que eles tinham que reunir, né, os dois juntos, né, mas não dava tempo, porque antes dos pobres chegar, os caras já tinham comido tudo, deixou só a carcassinha para os irmãos lá, e fica difícil. Como é que depois você vai celebrar a comunhão com Cristo, a ceia do Senhor desse jeito? E pelo contrário, e a que a gente está falando aqui, os caras se embriagavam, né? No vinho, os caras chapavam o coco mesmo, se embriagavam, né? Então ficava difícil. Como é que a gente vai? Isso é cedo, Senhor? Né? E no começo aqui, isso tem feito mal, né? Essas suas reuniões faz muito mais mal do que bem, né? Olha aí, o que uma coisa boa, com a gente falando nisso aqui, uma coisa boa que o Senhor deixou, o pessoal tinha pervertido isso. Olha que triste a capacidade do ser humano, né? Aqui estamos aqui, é do enobismo, né? Eu parei aqui. A comida e o vinho que os participantes levavam eram partidos entre todos, mas os coríntios fugiram do padrão da festa e por isso desvirtuaram o caráter do propósito da reunião. Aquele caráter da reunião era tudo que todo mundo tivesse em comunhão e comiam todos juntos. Não havia comunhão. Alguns comiam antes. Aqui, ó, talvez os ricos. Aqui na lição está falando talvez os ricos. Sem esperar que os outros chegassem. Se os outros chegassem, é sinal que estava em lugar diferente, como o pastor disse aqui, né? É que eles não estavam todos juntos, né? Estava esperando os outros chegar para poder participarem junto. Alguns tinham fome, provavelmente os escravos. Outros se embriagavam. Não havia intenção de fazer uma reunião comum. Irmão, lembre do começo que a gente está falando aqui, a igreja de Corinto é uma igreja dividida, era uma igreja partidária. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Quer dizer, tudo isso vem no contexto. Tudo que eles faziam tinha esse partidarismo, né? Isso é triste, uma igreja dividida, o corpo de Cristo esquartejado, né? Isso é triste, né, irmão? Essa união. Pode falar, meu irmão Gerson. Sem essa união é triste. A igreja perece, irmãos. O que não faltou na igreja, ou nas igrejas que Paulo cuidou, foi problema para resolver, né? E apareceu mais isso. Então, nós verificamos que, quando ele começa aqui a falar, ele diz que recebeu do Senhor, que também ele ensinou. Às vezes eu fico imaginando a luta que ele teve com Deus em oração para dar uma direção, para resolver essa questão que hoje parece que não era tão grave, mas era grave. Mudar hábito é alguma coisa complicada. E como o povo tinha esse hábito de se reunir para fazer refeições mesmo, né? É comer mesmo, né, irmão? Comer mesmo, quer dizer, para mudar isso, é para um outro sistema. Eu não sei, o pastor Jael deve lembrar quando é que entrou, por exemplo, essa norma que temos hoje, né, de ter um pedacinho de pão, porque é uma coisa simbólica, né? Não é para encher barriga de ninguém, né? É uma coisa, é uma memória, né? Uma coisa memorial, não é uma coisa para... Então, para Paulo mudar isso, realmente foi uma coisa complicada. E ele certamente encontrou esse modelo que eu creio veio de Deus mesmo para ele. Eu acredito que de por outra revelação, forma, né? De outra maneira, eu não ia conseguir reverter esse quadro, né? Hoje, para nós está tudo fácil, está tudo muito claro, mas na época a coisa
era muito complicado. Né? Hoje está muito, como a gente tem falado, hoje está tudo mastigadinho para nós, irmãos. Tudo Né? mastigado, Hoje está né, tudo mastigadinho para nós. Quando a gente for falar quando a gente falar do tipo de ceia, a gente falava já, mas estava errado. Não, os caras se debruçaram, discutiram sobre aquele assunto e não tinha nada que a gente tem hoje. Hoje a gente tem internet, hoje tem acesso a tudo, né? Exatamente. Naquele tempo não era assim. Então, eu não sei como chegou a esse modelo que nós temos, né? Porque depois dessa discussão de Paulo, depois dessa orientação que ele teve, eu não sei se já entrou essa fórmula que nós temos de só do cálice e do pedacinho de pão, só né? um cálice, um pedacinho de pão. Quando é que entrou isso como prática para a igreja, né? Porque na discussão que teve lá e tudo, não fala que isso mudou assim, da forma que nós temos hoje, né? Eu não sei em que época isso foi organizado dessa forma, que hoje é maravilhoso, uma coisa assim. Eu lembro, eu estudando, eu lembro que teve uma fase realmente que essa festa ágape, essa festa do amor que era comum para eles, um dos pais da igreja lá toliram isso aí, porque estava piorando cada vez mais. Então decidiram acabar com essa festa ágape. Teve um momento que, eu não sei se depois que acabou isso já foi dessa forma, eu não sei. Mas teve um momento que teve que acabar. Não dá mais, não dá para ficar desse jeito. Aí teve um momento que aí acabou essa festa ágape, a ceia só era a ceia mesmo. Não tinha mais essa comilança do jeito que tinha antigamente, que era algo comum entre eles, né? Aqui, ó, não havia intenção de fazer uma reunião comum. As divisões, nesse caso, estavam baseadas na situação financeira e na posição social. É o que a gente falou aqui, né? Estavam transformando a ceia em um jantar particular, tradicional, meio elitista, né? A gente falou do esnobismo, né? Os crentes ricos, tudo lá enchendo a pança, e os escravos e os pobres lá, querendo que sobrasse. Ô, meu irmão, pode falar, sobrasse alguma coisa para eles. Fazer um comentário aqui. Nós estamos falando especialmente da ceia do Senhor, né? Da comunhão entre os irmãos, que é uma coisa que é o memorial, todo mundo entende o que é. Mas eu estava refletindo aqui com relação ao nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos aqui após a nossa reunião aqui, vamos ter um café da manhã aqui. Será que lá no nosso café da manhã a gente não faz isso também? Será que na nossa falando aqui agora. Então, o iogurte, tem um iogurte lá de morango, cara, eu acho que chega rapidão. Separar uma coisa, separar a ceia do Senhor, que é o memorial a Cristo, e é louvável e tem que ser feito mesmo. Mas e no geral? Será que esse elitismo, essa separação, é saudável para a gente? Mesmo que não for uma coisa santa, uma coisa que a gente considera um memorial, né, uma igreja considera até como um sacramento. Mas tira essa parte do contexto da ceia do Senhor. Vamos pensar na ceia de modo geral, no nosso café da manhã aqui. Será que a gente não faz isso também? A gente devia repensar isso? Poxa vida, tem uma sala que está tendo uma aula ainda. Será que eu vou comer tudo e deixar a outra sala sem? Então, é o que a gente estava pensando, como nós estamos nesse momento aqui na aula de batismo, até os irmãos falaram, acho que chegou até o pastor, falou, não dá para começar mais cedo, para a gente continuar a terminar tudo junto com o pessoal da EBD, porque estava acabando 10 horas, né? Se não me engano, estava começando às 9, acabando às 10, não é isso? Aí falaram assim, você acha que não vai esperar acabar a aula lá? É o que o irmão está falando. Então, o iogurte já era, irmão. A gente tem que pensar nisso também, irmão. Não só na ceia do Senhor, que é uma coisa que a gente considera um memorial a Cristo, mas pensar de modo geral, para a gente não cometa o mesmo erro que os coríntios cometeram. Né? Tem uma coisa para a gente pensar. É o que a gente está falando da igreja de Corinto, mas o que a gente sempre falou, né, irmão? A igreja sempre foi assim, né? Dá problema. O microfone para o meu pai, por favor. Falar, mano? Pode, pai. Tem a ceia, que é em memória da morte e ressurreição de Cristo. Mas tem aquela ceia que a igreja se reúne todos, né, em comunhão uns para com os outros. Aí é o seguinte, como aqui fala que a ceia trazia, muitas vezes trazia, sei lá, uma torta ou uma panela de frango, outros trazia, podia ser, eles só tinham um ovo para trazer e trouxe para lá, né? Então aqueles grandes comiam juntos com família, aquelas coisas boas, e não olhava que aquele irmão mais simples estava comendo aquela, né, às vezes farinha com ovo, né? E muitas vezes era a única oportunidade que ele tinha de comer melhor, era na festa da ágape, né? Naquela ceia. Ele não olhava para aquele irmão que estava, né? Sempre comendo com alegria, porque o que ele trouxe foi aquilo. É igual quando o pastor fala, vamos ter uma reunião com os irmãos, vamos ter um almoço. Aí cada um traz um prato. Agora, assim, tem pessoas que às vezes não tem quase nada, mas ele traz o prato mais simples, porque tudo tem que ser anônimo.
Quem traz é anônimo, não sabe quem trouxe ou quem não trouxe, né? E aquele irmão que só trouxe aquele, como dever da gente, a gente tem que devorar aquele primeiro, daquele mais simples, para provar que a pessoa não tem preconceito, né? Aquele prato mais simples seria o mais primeiro a devorado. Aí depois, é como diz, comer do mais simples para o melhor depois, né? E agora se eu chegar, trazer um prato bonito, uma torta, e falar assim, essa torta foi eu que trouxe. Eu estou exaltando para toda a igreja. O melhor prato foi eu que trouxe. Então as pessoas trazem anônimo, todos comem e não sabem quem trouxe o melhor ou o mais simples, porque tem que ser igual, tem que respeitar as pessoas, né? E viver aquela comunhão alegre. Se o prato é bom ou não é, participa, né? Graças a Deus a Igreja Batista aqui tem aprendido isso. Amém. Né? Por que aprendido? Porque nós temos instruções. Que tá lá, quem está no púlpito está passando instruções para a gente. Nós não aprendemos se nós não quiser. Mas não dizer que eu não sabia disso aí. Porque eu já vi, falando isso biblicamente, eu trabalhei num local e tinha uma pessoa que já tinha, numa igreja tinha 3 anos, em outras igrejas tinha 3 anos, não sabia onde que ficava João 3,16. Né? Não sabia onde é que ficava, João 3,16. E também não sabia João 3,3, que é sobre a passagem de Nicodemo. Qual é a instrução que a pessoa deu para essas pessoas? Mas hoje não, hoje, graças a gente estuda a Bíblia, né? Tem orientador, tem professor, para a gente ser instruído. Por isso que dou graças a Deus por ser batista. Glória a Deus. A gente está falando esse dia, não sei se... eu peguei o ônibus, você estava vindo do serviço, eu peguei o ônibus junto com o Mateus. Aí 2 crentes juntos, imagina o que dá, né? Dentro do ônibus. E a gente está falando do cardápio da nossa igreja, do que a gente tem recebido dos nossos pastores. Irmãos, isso é um privilégio para essa igreja, irmão. Não tô aqui, hoje tem 2 pastores aqui, eu aqui na frente, hoje está difícil, viu? Aí eu fico assim, que privilégio que nós temos aqui, ó, gente. O que tem oferecido para a igreja? Só não se alimenta quem não quer. Só fica desnutrido quem não quer. Porque a palavra tem sido aqui ministrada aqui na frente, por todos aqueles que pregam aqui. Se você estiver atento, irmão, se você estiver atento mesmo, irmãos, no contexto do nosso... Não estou aqui, estou falando, no contexto do nosso bairro, o privilégio é nosso, irmãos. O privilégio é nosso. Não, é claro. Mas eu digo assim, porque é um privilégio nosso, porque assim, nós temos recebido a palavra mesmo, bíblica. Mano, não é conto da carochinha que vem daqui. São palavras mesmo. Pastores com estilos diferentes e que trazem a mensagem do Senhor, outros irmãos que pregam e trazem a mensagem do Senhor. Só fica desnutrido quem quer. Porque aqui a gente tem sido bem alimentado. Eu não estou falando porque eles aqui, porque eu falei isso para o Mateus dentro do ônibus, entendeu, irmão? E isso não pode, irmão. A pessoa chega aqui falando da Igreja Batista, não conhece porque não quer. Porque não medita, porque não está prestando atenção na oração. Irmão, nós somos diáconos. E muitas vezes eu estava até falando assim também. Irmãos, é impossível, irmão. Está aqui o pastor ministrando e eu aqui no WhatsApp, irmão. Se for uma urgência, amém, né? Uma urgência que alguém pôr. Mas eu aqui vendo... Irmão, seriamente falando, era melhor que você não estivesse aqui. Era melhor que você não estivesse aqui. Porque é inadmissível, irmão. A palavra sendo ministrada aqui e você longe. Irmão, está enganando quem? Está enganando quem? Desculpa essa palavra, que a palavra de exortação é do pastor, não é minha. Mas está enganando quem? Era melhor que não estivesse aqui. E a gente vê isso, sinto muito. Só que a gente não vai chamar a atenção do indivíduo, porque o indivíduo está ali, eu vou ficar chamando atenção porque está no WhatsApp. Mesmo se ele está aqui, ele tem que ter consciência disso, né, irmão? Não tem nada a ver, mas não sei nem porque eu falei, mas amém. Eu nem sei onde eu parei aqui, que eu me perdi falando aqui, ó. Eu estou aqui na página 95, não é isso, né, irmãos? É 95 eu estou, irmãos? Hã? É 94, vamos lá. Eita. Ponto 2, uma ordenança do Senhor. O texto aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor. Essa expressão indica que Paulo teve uma revelação direta do Senhor acerca da ceia, não tendo recebido instruções de outros apóstolos. 1 Coríntios provavelmente foi escrito antes dos evangelhos, o que implica dizer que esse texto é a primeira referência bíblica à instituição da ceia do Senhor. Que acho que 1 Coríntios foi no ano 55 aproximadamente. É isso, pastor? 1 Coríntios foi escrito por volta do ano 55. Já os evangelhos entre 65 e 75. É isso, pastor? Então de 60 a 70. Então é isso, né? Então, pelo aqui, então a carta de Paulo foi escrita antes dos evangelhos. Então, amém. O pastor aqui já falou. Então, porque eu recebi do Senhor. Né? Ó,
o fundamento histórico do ato. Ao dizer na noite que foi traído, Paulo apresenta o fundamento histórico do ato da ceia, porque, como já referido, nenhum evangelho tinha sido escrito até então. E também lembra que os cristãos que a morte do Senhor deve ser, de maneira proeminente, dominar o ato. Há no texto uma descrição passo a passo das ações de Jesus ao celebrar com os discípulos na noite da traição, durante a comemoração da Páscoa, a primeira ceia. As palavras do Senhor dão um significado único ao ato. Ao mesmo tempo, porque na ministração da ceia, como a gente disse, para nós batistas é um memorial, uma ordenança do Senhor, ao mesmo tempo que a gente muitas vezes fica contrito assim, porque o Senhor foi morto pelos nossos pecados, né? Mas a gente tem que se alegrar também porque ele foi morto, mas ressurgiu, né? Ele ressuscitou depois. É uma mistura de sentimento. Ao mesmo tempo a gente se entristece, tem gente que fica quebrantado na hora da ceia, né? Fica assim. Muitas vezes na hora da ceia eu choro, mas depois você se alegra, porque é um momento de júbilo, porque assim, ele morreu, mas ele ressuscitou, né? Você lembra a morte, mas também, como o irmão disse, lembra a ressurreição de Cristo. E isso tudo na noite em que ele foi traído, né? Provavelmente, quando estavam fazendo no meio da Páscoa, Judas não estava presente, né? Quando o Senhor fez... Na última ceia, né, foi aquele que foi traído, né? Aquele que, né, um de vocês, né? Quem será? É verdade, é verdade. No momento tu estava. Porque foi João que perguntou, né? Quem será? Quem foi? Né? Aquele que deu o primeiro pedaço, não é isso? E aí foi o encardido lá. Os cariotas que estavam lá que recebeu o primeiro. B. O simbolismo do pão. Num determinado momento da refeição pascual, Jesus tomou o pão, como fazia o chefe da família judaica. Antes de parti-lo, para oferecer aos discípulos, deu graças, né? Da expressão tendo dado graças, deriva a palavra Eucaristia. Para nós, a Eucaristia, a palavra não é bem-vinda, porque não é bem-vinda, não, a gente não usa esse termo, né? Porque é mais da Igreja Católica, né? Tem tantas frases que são tão bonitas, por exemplo, catecúmenos é o candidato a batismo, não é? Eu acho que é uma palavra linda, mas a gente não usa, porque a gente acha que é da Igreja Católica. Não é da Igreja Católica, irmão. Nem a Eucaristia não é dela, mas por ser usado muito na Igreja Católica, a gente deixa de usar. Como a gente fala com o pastor, eu acho da hora a cruz, mas como se submete muito a gente deixa, né? A gente falou até dos sinos também. Antigamente, as igrejas, todas tinham sinos, né? Mas por ser aí a gente vai deixando tudo, daqui a pouco não tem mais nada. Nas igrejas americanas, se eu não me engano, o pastor pode me corrigir, os vitrais têm desenhos, né? Os vitrais das igrejas protestantes. Mas se a gente colocar um vitral aqui, para a gente já escandaliza, porque para a gente não é comum isso, né? Mas olha que a gente vai perdendo a tradição, perdendo aquilo que é tão bonito para não diferenciar, né? Então é complicado, né? Se eu não me engano, até igrejas evangélicas protestantes tem nome de santos lá, não tem? Não é isso, pastor? Tem nome de santos lá fora, tá? Tem igreja, São Bartolomeu lá, mas é uma igreja protestante. Pode falar, irmão Gesso, depois o pastor fala, pastor Adjaelson. Não, só um detalhe, porque a Páscoa, a gente sabe que era como se fosse um jantar mesmo, né? Tinha cordeiros e tudo mais, dividido pelo povo, mas ali quando Jesus celebrou a primeira ceia, foi também a última Páscoa, né? E fala-se que Jesus tomou... Páscoa para os cristãos, né, irmãos? Jesus tomou o pão, era pão mesmo, né? Não era uma festa parecida com a Páscoa, ali, pelo que se pode perceber, era pão. Tomou o pão e partiu, e deu graças. E disse, isso é o meu corpo que é partido por vós. Então, nessa busca que Paulo estava de encontrar uma forma para resolver isso, com certeza isso pesou. Que Jesus, na sua primeira ceia, usou pão, usou uma coisa como se fosse uma festa, como se fosse um jantar normal, né? Então, isso, para Paulo, deve ter facilitado nessa organização, digamos, nessa nova organização da forma de celebrar a ceia. E lembrando, como disse aqui, o Senhor disse passo a passo como deveria ser feito, né, irmão? Não sabe por revelação direta, mas o Senhor revelou. Pastor, pode falar. A ceia é uma ordenança, né? As igrejas evangélicas reformadas, vai ter uma diferença de sacramento e ordenança, eles vão fazer algumas diferenciações, porém só são as duas mesmo, ceia e batismo. Olha que bênção, vai ter num dia só os dois, né, na igreja. Glória a Deus. É bênção, né, cumprindo a ordem de Jesus. Então, por ser uma ordenança, nós fazemos. Não existe, assim, muitas regras específicas quanto a isso.
né? Então, vai depender muito de denominação para denominação, né? Tem muitas coisas aí que estão em aberto ainda, né? Então, a gente segue a tradição da nossa denominação. Então, é importante a gente ter sempre isso, né? Mesmo que tenha algumas variações, vai muito da tradição daquela denominação, né? É melhor a gente seguir a tradição da nossa denominação, porque você falou uma coisa da aula passada, você falou, puxa vida, por que a gente vai ficar mudando coisas só para arrumar problema? Você falou na aula passada isso. Para quê? Né? Então, a gente faz toda uma mudança radical, porque a gente acredita que tem que fazer essa mudança, e é uma coisa que não tem necessidade. Puxa vida, dá a sensação que o outro jeito está errado. Né? Viveu 40 anos de um jeito, aí chega, eu vou mudar agora. Dá a sensação que estava tudo errado. Então, você transmite a ideia de que o outro jeito estava errado. Né? E se o outro jeito não está errado, então, para que você vai fazer essas mudanças radicais? Então, é sempre um conselho. O pastor sabe disso, que a gente batista sofre com isso às vezes. Né? Às vezes queremos fazer uma mudança tão radical que já está tudo, a igreja tem toda uma tradição, bonitinho, e não está errado. Se fosse uma coisa pecaminosa, errada, aí a gente deveria lutar para mudar. Mas se não é tradicionalismo. É uma coisa que dá uma identidade. Então, assim, a ceia ela é uma delas. A ceia nas nossas igrejas nós fazemos mensalmente, né? E em geral, com algumas exceções, né? Como a gente fala do discernir o corpo do Senhor, está toda a ideia de comunhão. A porta de entrada para a comunhão de maneira definitiva, pública, é o batismo. Então, é uma coisa prática que a gente segue. Então, é só questão de praticidade. Né? Então, não está falando de comunhão com o corpo, não está falando aí de... E quando fala de comunhão com o corpo, é da igreja. Né? Discernir o corpo já não é Jesus, é a igreja. Né? Então, Paulo usa dois... É o corpo de Cristo. Paulo usa o corpo de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, mas ele, nessa mesma passagem, quando ele fala só corpo, aí, nesse caso, é a igreja. É a igreja. Então, são usados intercambiáveis... Está de forma intercambiável os dois significados lá, quando a gente lê 1 Coríntios 11. Está falando do corpo físico que morreu e ressuscitou, e o corpo espiritual, que é a igreja. Então, discernir o corpo, no caso, é a igreja. Né? Então, se você está fora, você não está discernindo nada, você nem está dentro. Você nem faz parte, você não tem comunhão, nada. Então, a igreja achou por bem, como uma porta de entrada para a comunhão, pelo menos assim, tradicionalmente os batistas e muitas outras igrejas evangélicas, o batismo. É isso, gente. É uma coisa simples, né? Então, e é assim que a gente segue, porque se tivesse errado, nós mudaríamos. Como não está errado, né, é uma opção, né, que é dado para nós, ela é válida. O pastor já adiantou metade da lição aqui já. Comunhão com o corpo. É isso. A gente vê a comunhão com o corpo e uma forma visível, não é? Olha, agora você está em comunhão completa com o corpo. Mas aqui, na publicamente, quando você declara publicamente isso no batismo. O pastor me corrige alguma coisa aí, pastor. Na administração da ceia, o pastor sempre fala aqui, o pastor quando ministra aqui, ele fala quem é direito de tomar a ceia, né? O pastor sempre fala que ninguém... Tem igrejas, irmãos, que a ceia é liberada para todo mundo. Mas são igrejas e igrejas, né? No nosso caso, assim, o pastor é falado. Agora, eu não vou tomar da pessoa. Se você quer tomar, eu não vou falar, não, você não pode. Quem sou eu? É para examinar a mim. Examine, né? Cada um examina assim. Eu não vou examinar o outro. Vou examinar a mim mesmo, não vai na passagem? Se uma igreja quiser definir como o dia que a pessoa aceitou Jesus... Bem, não estou ali para questionar isso. A partir do momento que professou a fé em Cristo, aceitei faz parte Jesus, do corpo. Aceitei Jesus, já faz parte do corpo. Algumas igrejas podem usar esse critério. Não há problemas com isso. Eu acho que é uma opção que a igreja tem. O que não pode ter é o que Paulo falou. Ser de forma desordeira, ser de forma injusta, né? Onde, por exemplo, porque se você tem classes sociais divididas na igreja, quando Paulo sempre ensinou que não há judeu, não há pobre, não há rico, não há homem, não há mulher, ele vai até o fim nisso. Então, ele seria incoerente se ele aceitasse esse tipo de divisão dentro da igreja. Então, ele está dizendo, se está dividido, gente, vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é gentil e judeu. O corpo do Senhor é pobre, é rico, é livre, é escravo, é homem e mulher. Todos são em Cristo. É isso que ele vai defender. Então, toda vez que a igreja fizer esse tipo de acepção de pessoas, toda vez que ela fizer isso, ela vai estar indigna. Ela está pecando, né? Ela está indigna. É isso. Fala, irmão Gil. Eu só falei isso porque já houve questionamentos. Por que só os batizados?
né? A irmã Jael se explicou muito bem aí o porquê, né? Porque muitas pessoas que estão fora da Igreja Batista, por exemplo, que não estão habituadas com a nossa forma de enxergar as coisas, não entendem essa questão. Por que somos batizados? Justamente por isso, porque a gente entende que é corpo de Cristo todo aquele que crer e for batizado, aquele que aceitou Jesus, né? Por isso que a gente permite a ceia também. Permite não, né? Orienta, Fazer parte né? o corpo de Cristo. O corpo de Cristo Orienta é aqueles que fazem parte da aos igreja, né, batizados. irmão? O pastor Jael acabou de falar o motivo pelo qual os batistas acreditam nisso. Amém. O pastor vai falar, pastor? Ixi, agora vai chamar atenção. Quando o pastor Adgelson coloca essa questão da nossa tradição, é isso mesmo. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que isso tem mudado. Isso já tem sido polêmica, discussão entre os grupos batistas e entre os pastores. Alguns agora entendem que tem que ser todos os domingos como uma forma de sacramento, ou a comunhão, ou a eucarística, né? E já temos também alguns grupos no nosso meio que é todo mundo, né? Batizado, não batizado. Então isso vai se restringindo cada vez mais à igreja local. Ao É que nós falamos no começo, a liberdade que é dada, né, pastor? Exatamente. Por sermos batistas. Ao que nós decidimos ser. E uma referência que nós temos sobre a ceia, que os irmãos têm falado bastante sobre a festa ágape, e como que Paulo traz isso, se os evangelhos foram escritos depois, né? O povo judeu, até hoje, eles têm como costume fazer o Kiddush, uma festa, é um cerimonial após o serviço da Torá, chamado Kiddush, e o jantar que se chama Seder. Então já era judaico comer depois do culto. Já era uma tradição judaica esse comer e cada um levar algo para comer. Então o apóstolo Paulo ele traz muito isso dessa ideia do Seder, do Kiddush. Inclusive Jesus, quando pega o corpo, o pão e o suco de uva, ele está fazendo justamente o que se faz num Kiddush de Pessa, o que se faz num Kiddush de Páscoa. Até hoje, os judeus também pegam o pão e o vinho com os elementos da passagem do povo de Israel, mas Jesus utiliza esses elementos também trazendo uma ideia ali, uma sombra do judaísmo e florescendo aqui na fé cristã. Amém, pastor. Aí, ó. Aprendendo sempre, irmãos. Irmãos, continuando aqui na lição, ó. Aqui que é Quando disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, Jesus atribuiu ao pão o simbolismo do seu corpo. A sua vida em carne foi oferecida a todos os que creem nele. Por nós sofreu, por nós morreu. Ele pagou com a própria vida o preço para que nós nos tornássemos livres. Como disse aqui, isto é o meu corpo, foi uma discussão, né, meu irmão? Quando diz, isto é o meu corpo. Nós sabemos que na Igreja Católica, toda vez que há uma missa, há a comunhão, né? Tanto é que, se eu não me engano, chama o sacrifício da missa, o nome certo. Irmão, eu já fui católico. Para me casar na Igreja Católica, eu tive que batizar, com 24 anos. Porque eu não era batizado nenhum nem outro. Eu casei na Igreja Católica, tive que batizar. Então, quer dizer, aí eu fiz primeira comunhão, fiz crisma para casar na Igreja Católica. E aí, eu participei da hóstia, tudo assim. E realmente, a partir do momento que o sacerdote católico, no que eles querem, irmão, que eles consagram aquilo para eles realmente é realmente o corpo e o sangue de Cristo. Não é isso, pastores? É isso mesmo. Se eu estiver errado, me corrijam, que os pastores sabem muito mais que eu. Realmente, para eles, aquilo realmente... Tanto é que, segundo falam aí, que não podia... A hóstia, eu também, você tem que pôr aqui no céu da boca e dissolver. Você não pode mastigar, senão você está mastigando o corpo de Cristo. Está fazendo ele sofrer. É assim que pensa. A Igreja Católica pensa assim, né? Sim, então, por isso chama o sacrifício da missa. E também na Igreja Católica, no momento de comunhão, os fiéis só participam só da hóstia, do pão, né? O vinho, o cálice, é somente, se não me engano, só o padre. Acho que o padre e os ministros estão ali, não sei, eu não lembro mais como é uma missa. Mas é assim, só participa do pão. Aí veio Lutero, né, irmão? Discordando disso aí, entre aspas, discordando algumas coisinhas disso aí, disse que, eu até escrevi aqui porque não é fácil não, para eles aquilo realmente, literalmente, para os católicos, se tornava o corpo e o sangue de Cristo, com sangue, pele, carne, cabelo, tudo. O corpo de Cristo é ele mesmo. Já Lutero, isso aí chama a transubstanciação, o elemento mudou, a substância mudou, se transformou. Né? Se transformou realmente no corpo e o sangue de Cristo. Já para Lutero, aí ficou a consubstanciação. Né? Os dois elementos, o sangue e o pão e o vinho, se tornaram
Não literalmente, mas deixa eu pôr aqui, ó, a união do pão traz a presença real e local do corpo e sangue de Cristo, sem transformá-lo. Cristo está presente realmente ali nos elementos da ceia, sem transformar do jeito que eu falei, né? E realmente na carne, no sangue, na pele, no osso, na unha, no cabelo. Né? É a união dos dois elementos, mas Cristo está realmente presente naquele elemento. Aí a nossa posição é de Zwinglio, né? O reformador suíço. A nossa posição, que Zwinglio fez isso, que Zwinglio e Lutero são juntos, né? São ao mesmo tempo, né? Calvino que vem depois, é isso, né? É a segunda geração dos reformadores. Então Zwinglio já discordou, né? Zwinglio disse que é o memorial, que aquilo ali é apenas um memorial. E nós batistas cremos desse jeito, né? Que é apenas um memorial, é para, lembrando a morte e a ressurreição de Cristo. Era para isso só. Aí veio Calvino, né? Calvino já disse diferente. É a posição da maioria dos reformados e dos presbiterianos. Que aquilo ali, além de ser simbólico e espiritual, Cristo realmente está presente, né, espiritualmente nos elementos da ceia. Ele está presente espiritualmente. Calvino disse assim. Então são 4 posições, né? É a transubstanciação, a consubstanciação, o memorial e o simbólico e espiritual. Deve ter mais posições para aí. Mas lembrando que nós estamos na posição de Zwinglio, o reformador suíço. Para nós é um memorial, uma ordenança. Como o pastor disse, nós temos 2 ordenanças. O batismo e a ceia. A ceia para nós é um memorial. Quando o pastor vê aqui aquela bolachinha lá, o pão, continua a mesma coisa, irmão. Continua, não transforma em nada. Eu lembro que antigamente, se eu não me engano, eu sou crente de batista de 2000 para frente. Então diziam que os batistas, até o elemento da ceia, enterravam ou queimavam. Irmão, onde está isso, né? Você vê a que ponto que a gente chega. Os irmãos falam isso, irmão, não sei se é fato. Porque a partir do momento que o pastor fez a palavra, consagrou aquilo, então você não podia nem fazer nada, você tinha que enterrar com a sobra da ceia. E eu lembro no tempo da nossa igreja que era pão mesmo. Então o pão sobrava, a primeira coisa era as crianças virem aqui e comer o pão. Eu era zelador da igreja, irmão, sobrava sempre pão no café da manhã, no outro dia. Você entendeu? Quer dizer, para outros não, pensam diferente de nós. Pastor, pode falar e me corrigir se eu estiver errado. Não, está correto, mas às vezes dá uma sensação para os de fora, talvez os católicos, talvez os luteranos, dá uma sensação que a nossa ceia é menos solene, né? E não é verdade. Por ser o memorial, é apenas para lembrar só. Como se nós não tivéssemos todo um cuidado espiritual na ceia. Sim, nós acreditamos que se a pessoa fica participando da ceia de qualquer forma, de maneira indigna, ela está correndo um sério risco, pois ela está incorrendo no juízo. Então, mesmo nessa nossa visão, nós falamos para as pessoas, olha, leve a sério. Se você tiver alguma coisa que resolver, resolva. Pode participar, mas não esqueça de que você tem você tem um compromisso com Deus. Então, é perigoso, mesmo no memorial, existe sim o risco, né, das pessoas incorrerem no juízo divino por participar de maneira indigna. Então, há indignidade também no memorial. Então, o ambiente, a sacralidade, ela existe também. Ela está lá, porque nós oramos. Então, onde que está a verdade espiritual? Está na oração e na participação em comunhão. Não no elemento, né? Mas na participação em comunhão. Nós estamos reunidos em comunhão ali. Né? É aí que está o ambiente sagrado. Por isso que é uma ordenança que nós fazemos. Não teria sentido. Então, tem sim, é uma ordenança, ela tem verdades espirituais, que é exatamente lembrar da morte do Senhor. Né? É por isso, gente, quem são as pessoas que realmente reconhecem Jesus como Senhor? São muitas perguntas, né? Quem são essas pessoas? São as pessoas que realmente receberam Jesus na sua vida, né? Que tem Cristo de verdade no seu coração. E ela faz esse reconhecimento, né? Por isso que a gente chora, a gente lembra, eu também lembro do que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus fez pela minha vida. E eu sou grato por isso. Então, nós temos todo esse ar de agradecimento, de comunhão junto com os irmãos. Então, não é porque é memorial que nós deixamos de ser um ato que tem o seu significado espiritual, porque tem. Na verdade, a gente não banalizou a ceia, né? Não pode banalizar, né, a ceia. Né? Só para terminar aqui, irmãos, aqui do ponto aqui, ó. Aqui está continuando falando. Fazer isso em memória... Tem alguém com o microfone? Não, né? Fazer isso em memória de mim. É o mesmo que continuar fazendo. Diferentemente da Páscoa, que lembra o evento, né? A ceia lembra uma pessoa, lembra Cristo, né? O culto em que se lembra Jesus significa mais do que recordar uma morte lamentável. É o que eu falei aqui, né? Mais do que a gente ficar assim...
né, contrito assim, porque é a morte de Cristo, mas é uma morte aqui, ó, é a recordação da morte que propicia a vida, né, que nos trouxe vida, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e nossos delitos, mas o Senhor Jesus na cruz do Calvário, né, nos resgatou, nos deu vida. A morte dele nos trouxe vida, né? O que a gente falou, a gente lembra da morte e da ressurreição de Cristo. É o sentimento, né? Pode falar, meu irmão. Eu estou me recordando das outras aulas aqui, até do capítulo 8, a gente falando da carne sacrificada, né? A coerência dos pensamentos de Paulo e a iluminação do Espírito Santo que ele teve é maravilhosa, porque ele começou a falar da carne sacrificada lá e finalizou agora o contexto na ceia do Senhor. Ele falou, a carne, o problema não é a carne. O problema não é a carne, irmãos. O problema não é o problema não é esse. Os ídolos nada são. Nada são, não é nada. E voltando para a ceia do Senhor, eu acredito que é a mesma coisa. O problema não é o pão. O problema não é o vinho. Esse não é o problema. Não é a coisa. Não é aquilo. Não é a substância. Né? É o memorial. É a pessoa de Cristo. É espiritual o negócio. Então, Paulo, desde lá do capítulo 8, vem falando a mesma coisa. Né? E depois ele vai continuar em Coríntios, 2 Coríntios, falando a mesma coisa. Né? Então, ele é muito coerente. E a gente ainda assim estamos falando disso até hoje. E estamos debatendo coisas que não tem muito sentido, né? Porque são apenas coisas. Né? E a gente tem que, nesse momento, a gente tem que pensar no espiritual. Isso que nós fazemos é um ato espiritual. Né? É uma memória. Eu tenho que fazer isso em memória de Cristo, o que Ele fez por nós. Né? Tem que trazer isso para mim. Não na coisa, não no pão, não no vinho. Não é o que sobra da ceia eu vou queimar. Por qual o sentido disso, né? Se é um memorial, se estou aqui para lembrar, fazer isso em memória de mim, ele está falando. Então é para me lembrar do que Ele fez, daquilo que aconteceu, do final, do ápice da criação de Deus, né? Que foi a salvação da humanidade, né? É disso que a gente está falando. Não de coisa, não de pão e não de vinho. E a gente tem que lembrar, a gente está falando do contexto da ceia, mas a gente tem que lembrar que toda a nossa vida como igreja, irmãos, a nossa igreja como obreiro, como pastores, como obreiros, como o pessoal do louvor, tudo, a nossa vida tem que ser sempre examinada. Porque a partir do momento que a gente tem uma vida em Cristo, que a gente confessa Jesus Cristo, irmão, a gente não pode levar uma vida de qualquer jeito, não. Assim, estou muito falando. Eu estou falando para mim e para todo mundo. A gente não pode levar uma vida de qualquer jeito. Eu não posso estar lá, o Corinthians e Palmeiras jogando a milhão lá, se eu daqui a pouco vem aqui participo da ceia, assim. Mas se for analisar friamente falando, não, onde está a minha mente, né? Eu acredito até, e o pastor vai concordar comigo, que no dia de ceia, não é que a gente tem que estar mais santo, preparado. A gente devia se preparar mais, se quebrantar mais, porque é um momento de que a gente tem que refletir realmente. Não está assistindo é clássico que fala, né? Com um Palmeiras e Corinthians lá, 5 minutos, vou correr para a igreja. E aí, o pastor já vai até falar. E aí eu vou correr para a igreja e vou participar da ceia. Não, irmãos. Ou então eu vou chegar, isso assim, daqui a pouco eu vou estar lá no louvor, ou então eu vou estar aqui servindo a ceia como obreiro, ou então eu vou estar aqui como a igreja. Então, a gente tem que avaliar essas coisas. A gente é crente, irmão. Então tem que viver como crente. Pode falar, pastor. É engraçado isso. É até uma coisa que no Mágia aqui nós tínhamos um costume assim, né? Era até uma dificuldade que a gente tinha com o Ministério Infantil. Com os professores que ficavam lá no dia da ceia. No dia da ceia não tinha o Ministério Infantil para poder participar da ceia. Né? Então, assim, não tem muito sentido, porque os outros domingos que nós tínhamos, né? Ou então, eu cheguei aqui, hoje é a ceia, eu venho correndo só para tomar a ceia. Como se fosse mágico, né, pastor? Como se fosse o ato de vir ali, ou então, pastor, hoje eu não vou, mas eu posso dar uma passadinha aí no dia seguinte só para o senhor me dar a ceia. Então, é uma coisa que perde o sentido da comunhão, do estar junto, né? Eu concordo de levar a ceia a pessoas enfermas. Porque daí é a igreja indo ali, o corpo de Cristo indo até ali, com aquela pessoa em comunhão, fazendo parte. Agora, hoje eu não vim porque eu trabalhei, vou passar na sua casa, deixo a ceia, você toma. Não, aí perde o sentido da comunhão do corpo. Lembrando que como a gente está falando que é memorial aqui, para toda a igreja junto. Você sabe, irmãos, que nesse momento de pandemia, por ter esses pensamentos diferentes, por exemplo, a nossa igreja fez um momento de ceia online, não fizemos? O pastor aqui, quando estava em pandemia, não podia estar aqui, deu o carta para cada um, fez assim. Porque a gente crê que é um memorial. A gente um está ali, outro está aqui, mas a gente está no único propósito. Já aqueles que crê diferente de nós, não faz. A ceia só voltou a ter ceia quando o povo pôde se unir. Os reformados, os presbiterianos, tudo assim, não fizeram. Porque eles pensam, porque para nós é um memorial, para eles é o quê? A presença espiritual de Cristo. Então, eles, se for analisar, eles estão sendo coerentes, ou não? No que eles pensam, sim.
porque a partir do momento que eles estão juntos, né, Cristo está presente ali nos elementos da ceia, então para nós não, a gente pode comer memorial, o irmão lá na casa, outro cada um no seu lugar, e a gente, claro, irmão, não é como pastor, não é eu com o meu copo aqui e a televisão ligada e participando, não é assim, irmãos. Há todo um contexto, há todo um clima, como se fosse assim, né? Há toda uma preparação. Não é porque você está com o cara, eu vou ligar o Faustão agora. Eu tive uma resistência, uma resistência não, um momento, um lapso no momento da pandemia em relação à ceia. Né? Fazer ou não, porque tiraria, a gente sempre fala disso, da comunhão, então nós não vamos estar todos juntos, reunidos, então qual o sentido de fazer a comunhão, comer a ceia ali? Depois, então, falei para os irmãos, eu me lembro até hoje, na primeira ceia online que a gente fez, eu falei, irmãos, na hora do culto, na hora que todos estivermos online, assistindo, participando, vai ser você e a sua família, vai ser você em comunhão com a sua casa, em comunhão com os irmãos que estão ali naquele mesmo momento. Então, aí teve um sentido, não presencial, mas o virtual, mas todos estavam em algum lugar, reunidos nesse propósito. Em comunhão, né, pastor? E em comunhão com o mesmo propósito. Aí, apesar de estar longe, a gente é um corpo, né? E a gente no mesmo propósito. Rapidinho, pai, fala aí que já acabou, o louvor tem que ensaiar. Deixa o meu pai falar e o Zé falar rapidinho. É rapidinho porque já deu 9h30. Pai, vê se está ligado, pai. Só um minuto, tá, Zé? Já... Não. 20 segundos? Falando de pastor de união, eu fui numa igreja e tinha a ceia. Aí o irmão, primeiro ele saiu levando o pão, mas cada um recebia já comia o pão. Eu recebia, aí foi no fim, quando eu fui... Já tinha todo mundo tomado. O povo já tinha tudo participado, já tinha comido pão, tinha tomado vinho, eu esperando que o pastor falar, não, tudo junto, né? E aí foi quando o Mauro também falou para o pastor, por que, pastor, que as pessoas não comem o pão tudo junto e bebem o calo tudo junto? Aí o pastor aprendeu. Quer dizer que é falta de instrução, de conhecimento, né? Que nós aqui, quando o pastor fala, comamos o pão todos, tomamos o vinho todos, né? Mas não, às vezes eu recebo o pão, como, recebo o pão e como, e assim por diante, né? Então, é falta de conhecimento ou falta de instrução. Fala, Zé, por favor. Rapidamente, só para... Quando eu estava falando aqui, até hoje há esse debate em relação à ceia, porque, normalmente, muitos querem complicar a palavra. Que nem o irmão falou, né? Querem reinventar algumas coisas, sendo que até hoje está dando certo. E o Evangelho de Cristo, ele é simples, ele é puro e simples. E todas as vezes que Jesus, quando ele foi de encontro com alguém, ele foi com palavras simples. E a Bíblia, ela é bem clara. Ela é bem clara quando fala assim que a ceia do Senhor é um ato de graça e de comunhão com o corpo de Cristo. Né? É um símbolo onde nós ali nos reunimos, que o irmão Mauro falou aqui, já falou, né? Nós nos reunimos neste momento tão importante como qualquer outro. Porque senão a palavra de Deus ela só vai viver aquele dia. E o restante? Jesus não é mais importante em nossas vidas? Ou como algumas pessoas pegam o ato da ceia para, como se fosse algo milagroso, que naquele dia vai acontecer aquilo. Ou não vai acontecer. Então, assim, devemos entender o Evangelho de Cristo estudando sempre, como nossa igreja tem estudado, como nossa igreja tem instruído, como a escola dominical, eu vou reforçar aqui a escola dominical. Os irmãos que estão nos assistindo, venham para a escola dominical, irmão, em nome de Jesus, porque é aqui onde realmente nós estamos aprendendo cada vez mais. Nossos professores são uma bênção, glória a Deus. E na pregação, a nossa pregação é um estudo, não é qualquer coisa. Eu tenho falado aqui, às vezes eu e o Mauro sempre conversamos. Falei, nossa, Mauro, cada dia sai daqui melhor. E eu gostaria que tivesse culto todos os dias, lá do tempo todos os dias. Mas o culto todos os dias tem que haver em nossas vidas. Então, se parar mais de complicar a Bíblia e entender melhor, nós vamos entender qual é o significado realmente da ceia do Senhor. E essa igreja aqui
tem feito da ceia do Senhor algo importante, sim, na vida. Agora, aqueles que não estão participando como se fosse algo importante, Deus tem misericórdia dessas vidas. E nós vamos entender que não é algo milagroso. É algo milagroso que subiu para o céu, mas não melhor para nossas vidas, porque o melhor é muito mais. Amém, irmãos. Irmãos, glória a Deus pela vida dos irmãos aqui presentes. A semana que vem, como a gente sempre faz, a gente não conseguiu terminar, né? Mas tem uma página e meia, depois a gente vai para outra revista, eu vou entregar para os irmãos, né? A semana que vem eu já entrego a outra revista, que a gente vai continuar a lição. Irmão, louvado seja Deus, porque a Escola Bíblica Dominical... é os dons espirituais, irmão. Se está complicado agora, imagine depois. Mas isso é uma bênção que a igreja, como eu disse aqui antes de começar a aula, aqui não existe professor, aqui a gente todos aprendem junto, irmão. Apenas tem um aqui na frente, mas todos nós aprendemos e crescemos junto, irmãos. Eu aprendendo com vocês e os irmãos aprendendo comigo, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Israel, só ora para